Olá, galera, tudo bem? Professor Marcão na área. Vamos agora para a nossa segunda aula, dando continuidade ao nosso módulo 7, capítulo 19, sobre matrizes. Lembrando que na primeira aula eu falei o quê? Falei sobre a introdução de matrizes. Falei o que era matriz, falei da matriz genérica e finalizamos resolvendo aí, eu acho que foram 4 questõezinhas. Tranquilo? Beleza? Agora vamos dar continuidade à nossa aula falando aí dos tipos de matrizes, tá? Então, aula 2, tipos de matrizes. Nessa aula, eu vou abordar o seguinte, os tipos de matrizes, tudo bem? E vou também falar um pouquinho sobre igualdade entre matrizes, certo? Então, tipos de matrizes. Existem alguns tipos de matrizes aí que a gente precisa saber, tá? Uns mais importantes, outros menos importantes, mas eu tenho que saber porque algumas questões poderá lhe cobrar isso, você tem que saber cada tipo de matriz, certo? Então, o primeiro tipo que eu trago para vocês é a matriz linha, tudo bem? A matriz linha, e como o nome já diz, a matriz linha, ela tem apenas uma linha, certo? Independente do número de colunas, a matriz é dita linha porque ela tem uma linha. Então, essa matriz, ela é de ordem 1 por 3. 1 por 3. Por quê? Eu tenho uma linha e 3 colunas. Tranquilo? Então, a matriz linha, posso até escrever aqui, né? Vou escrever aqui, tudo bem? Então, tem apenas uma linha, né? Ou tem uma única linha, a matriz linha. Show de bola? Ok? Bom, a matriz coluna, o nome já está dizendo, né? Matriz coluna. Ela vai ter uma única coluna, certo? Uma única coluna. Olha só, então essa matriz é de ordem 3 por 1. É o contrário dessa, ó. É de ordem 3 por 1, tá? Nessa situação, ela é o contrário. Por quê? Lembre-se que eu primeiro leio as linhas. Ó, ela tem 1, 2, 3 linhas e apenas uma coluna. Tudo bem? Então, é dito matriz coluna, a matriz que tem apenas uma coluna, tá? Então, vou colocar aqui que ela tem apenas uma coluna, tá? Não vou escrever muito, é a matriz que tal, enfeitar muita coisa, mas só que você entenda, ela tem apenas uma coluna. Quando a matriz tem apenas uma coluna, ela é dita matriz coluna. Tranquilo? Bom, deixa eu apagar aqui para a gente dar continuidade. Vou apagar aqui, bem bonitinho. E vamos ver aí os outros 2 tipos de matrizes. Galera, a próxima é a matriz nula, tá? Então, também é fácil identificar a matriz nula. Por quê? A matriz nula, todos os seus elementos são iguais a 0. Tranquilo? Então, a matriz nula, todos os seus elementos são igual a 0. E se eu quiser saber aí a ordem dessa matriz, de que ordem ela é? Vamos lá. Lembre-se, primeiro eu leio linhas, depois colunas. Estou até sendo repetitivo com isso, mas você tem que fixar isso na cabeça. Que se você fizer a leitura ao contrário, vai dar errado, tá? Então, vamos lá. Ela tem, ó, 1, 2, 3 linhas e tem 3 colunas. Então, seria uma matriz de ordem 3 por 3, ok? Então, a matriz nula, todos os seus elementos é igual a 0. Então, deixa eu anotar aqui. Todos seus elementos é igual a 0. Tudo bem? Essa é a nossa matriz nula. Galera, a próxima matriz é a matriz quadrada. A matriz quadrada, ela vai ter o seguinte, mesmo número de linhas é igual ao mesmo número de colunas. Tranquilo? Então, professor, me dê exemplo de matrizes quadrada. Então, a matriz de ordem 2 por 2, ou seja, 2 linhas e 2 colunas. Uma matriz de ordem 3 por 3, né? Como é o caso dessa aí, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Uma matriz 4 por 4, 5 por 5, e aí vai.
Tranquilo? Então, a matriz quadrada, ela sempre terá o quê? Número de linhas igual ao número de colunas. Então, eu vou colocar aqui a ordem, 3 por 3, e a matriz quadrada, o número de linhas será sempre igual, né? Número de linhas igual ao número de colunas. Tranquilo? Então, a matriz quadrada, o número de linhas será sempre igual ao número de colunas. Ok? Bom, prosseguindo aí, vamos para os outros dois tipos de matrizes. Tá? Então, deixa eu apagar aqui, bem bonitinho. Então, eu tenho aí a matriz diagonal. Tá? A matriz diagonal. Mas antes de eu falar da matriz diagonal, eu tenho que lembrar o seguinte, né? Eu vou falar para vocês sobre o que é diagonal principal, o que é diagonal secundária. Essa diagonal aqui, que eu vou marcar para vocês, ó, é a chamada diagonal principal. Tudo bem? Essa a gente vai utilizar bastante, principalmente quando a gente for falar de determinantes. Vamos usar bastante essa diagonal. E essa outra diagonal aqui seria a minha diagonal secundária. Certo? Bom, professor, então, como é aí a minha matriz diagonal? Minha matriz diagonal, ela tem a seguinte característica, tá? Os elementos abaixo e acima da diagonal principal, que é essa aqui, são todos iguais a zero. Tudo bem? Então, os elementos acima e abaixo da diagonal principal são todos iguais a zero. Tá? Então, vamos escrever aqui, ó. Os elementos abaixo e acima da diagonal principal são todos iguais a zero. Tudo bem? Outra coisa importante que eu não falei é que a matriz diagonal, ela sempre será uma matriz de ordem quadrada. Não esqueça disso, tá? A matriz diagonal, ela será sempre de ordem quadrada, tá? Então, duas características. Ela é de ordem quadrada, certo? Eu vou até colocar aqui, né? Vou colocar uma observação aqui. Ela é quadrada, né? Quadrada. Professor, o que é ser quadrada? É número de linhas igual ao número de colunas. Tudo bem? E os elementos, tanto abaixo como acima da diagonal principal, são nulos, são iguais a zero. Tranquilo? Bom, a matriz de identidade, que é uma das principais aí, matrizes, tá? Com ela que a gente vai trabalhar a ideia e fazer cálculos de matrizes inversas. Então, ela é das principais matrizes das que eu falei, tá? Se não for a principal, porque vai ser através da matriz identidade que eu vou conseguir achar a inversa de uma matriz, tá certo? Então, a matriz identidade, primeira coisa que eu observo, ela vai ser sempre o quê? Também uma matriz quadrada, tudo bem? Ela vai ser uma matriz quadrada. A diagonal principal, sempre os elementos vai ser o número 1. Tudo bem? Na matriz de identidade, sempre os elementos da diagonal principal será o número 1. E os demais elementos, abaixo e acima, é igual a zero. Professor, eu achei um pouco parecido com a diagonal. Em parte, mas cuidado, porque a diagonal principal na matriz de identidade, os seus elementos vão ser sempre igual a 1. Tudo bem? Na identidade. Na diagonal, não. Diagonal pode ser qualquer número, tá? Mas aqui, sempre igual a 1. Então, vamos escrever aí. Matriz de identidade. Ela é quadrada. Então, os elementos que formam
a diagonal principal é igual a 1, certo? E os demais elementos igual a 0. Tranquilo? Beleza? Então, para fechar agora essa partezinha aí dos tipos de matrizes, vamos falar da matriz oposta e da matriz transposta. Deixa eu apagar aqui, bem tranquilo, para a gente falar aí da matriz oposta e da transposta. Galera, a matriz oposta, tá? Basta fazer o quê? Trocar o sinal dos seus elementos. Tudo bem? Então, eu tenho aqui a matriz A, com os elementos 2, menos 1, 4 e 1, né? De ordem 2 por 2. Então, se eu quero a matriz oposta, que eu vou representar aqui com o sinal negativo e o azinho, eu vou trocar os seus sinais. Então, perceba, ó, 2, então vou colocar aqui menos 2, ó, menos 1, eu vou colocar aqui 1, 4, eu vou colocar menos 4, e 1, eu vou colocar aqui menos 1. Então, eu faço o quê? Eu troco todos os sinais, tá? Será muito útil aí quando eu for falar sobre diferença de matrizes. Tranquilo? E, finalmente, a matriz transposta, tá? O que é a matriz transposta? A matriz transposta é o seguinte: quem é coluna vai virar linha, tá? Quem é coluna vira linha. Professor, como assim? Mostra aí. Então, vamos lá. Eu vou representar aqui uma A com o T em cima. Significa que eu estou me referindo à matriz transposta. Tudo bem? E aí vai ter o seguinte, ó, presta atenção. Olha só que interessante. Por exemplo, a ordem dessa matriz, ela é o quê? 2 por 3. Né? Ela tem 2 linhas e 3 colunas. Não esquecer. Primeiro eu leio as linhas, depois eu vou ler as colunas. Tá? Então, o que é que vai acontecer na transposta? Quem é coluna, eu vou escrever na transposta como linha. Então, aqui, ó, os elementos 1 e 2, ó, coluna vira linha. Então, fica assim, ó, 1 e 2, ó, 3 e 4, 5 e 6. Olha aí como ficou a minha matriz transposta, tá? Então, os elementos que era coluna, na transposta, elas são linhas. Ó, 1 e 2, 3 e 4, tá aqui, virou linha. 5 e 6, que seria a terceira coluna, virou a terceira linha. E olha que interessante. Agora, quando eu encontrei a transposta, né, como ela não é quadrada, a sua ordem vai mudar. Perceba, a matriz A é 2 por 3. Já a matriz transposta de A, ela é uma matriz o quê? 3 por 2. Entendeu a ideia? Certo? Então, perceba aí, ó, houve uma troca, né? Houve uma troca aí na ordem. A matriz A, 2 por 3, a transposta de A, 3 por 2. Joinha? Tranquilidade? Bom, deixa eu apagar aqui. Então, esses são os principais tipos de matrizes. Lembrando que desses que eu falei aqui, o que vai aparecer com frequência nos exercícios, sempre aparece, é a matriz identidade, tá? Aquela que os elementos da diagonal principal é sempre igual a 1, e a matriz transposta. Me aparece muito exercício aí envolvendo a matriz transposta. Certo? Bom, vamos resolver aí duas questõezinhas só para a gente fixar essa ideia inicial, tá? Sobre os tipos de matrizes. Então, vamos lá. Questão 1. Determina a matriz transposta da matriz A abaixo. Lembrando que a matriz eu sempre vou representar por colchete, como eu estou colocando aqui, ó, ou por um parênteses. Tudo bem? Nunca daquela forma que estava aí, né? Porque aí eu coloquei na questão, e aí ficou as barrinhas. Porque essas barrinhas aí
vai indicar para a gente o próximo assunto depois de matrizes, que é o assunto de determinantes. Então, não vamos confundir. Determinantes como eu vou representar, ela vai ser com duas barras, tá? Duas barras. Na matriz, não. Ou é colchete, desse jeitinho aqui, ou é com chaves, tá? Então, a questão pede o seguinte, a matriz transposta dessa matriz dada aí. Então, vamos lá. Se ele quer a matriz transposta, então eu vou fazer o seguinte, né? É a transposta, né? Beleza. Então, já sei que na matriz transposta, quem é coluna vai virar o quê? Vai virar linha. Quem é coluna vai virar linha. Então, eu tenho aqui, ó, vamos lá. Essa coluna, né, que é a primeira coluna, vai ser a minha primeira linha da minha transposta. Por sua vez, a segunda coluna vai ser o quê? Será a minha segunda linha. Menos 3, 7 e 6. É isso? É, menos 3, 7, 6. Show de bola. Tá? E por fim, 2, 2 e 8. Fechou? Tranquilo? Então tá aí. Acabei de encontrar a matriz transposta dessa matriz dada. Então, não esquecer. Quem é coluna vira linha. Ó, coluna virou linha, coluna virou linha, coluna virou linha. Tudo bem? Show de bola? Vamos fazer a próxima questãozinha aí. Deixa eu apagar aqui e vamos prosseguir aí. Bom, dada a matriz aí, tá? Mais uma vez, um erro aqui na hora de colocar aqui a barrinha, mas estou consertando agora, tá? Então, dada essa matriz aí, galera, que ordem é essa matriz? Que ordem é essa matriz? Vamos lá. Olha só, tem 4 linhas e 4 colunas. Então, ela é de ordem 4 por 4, tá? Então, dada essa matriz, são elementos do diagonal principal. Então, ele quer saber quem são os elementos da diagonal principal. Então, muito simples, né? Essa aqui é a minha diagonal principal. Não é isso? Não é assim? Essa é a diagonal principal. Lembrando que esta diagonal aqui é a que eu chamo de diagonal secundária. Tranquilo? Então, é só observar aqui, ó. E cuidado, né? Que aqui na questão, por exemplo, ele coloca aqui, ó, 32, 0 e 1. Justamente para confundir você, ó. 32, 0 e 1, tá? Mas a resposta correta é a qual? A resposta correta é a letra B. Não é isso? Tá? 15, 4, 0 e 8. Tranquilo? Então, letra B, questão muito simples, tá? A questão só pede só os elementos da diagonal principal. Então, vamos lá. Vamos prosseguir aí, vamos para a próxima. Nosso último tópico dessa segunda aula é sobre igualdade de matrizes. Galera, então, para duas matrizes serem iguais, tem que acontecer duas coisinhas. Primeira coisa, ela deve ser de mesma ordem. O que é ser de mesma ordem? Se uma é 2 por 2, a outra é 2 por 2. Se uma é 3 por 2, a outra tem que ser 3 por 2, né? E assim vai. Então, ela tem que ser de mesma ordem e os elementos correspondentes têm que ser iguais. Tudo bem? Se isso acontece, eu tenho uma igualdade entre matrizes. Então, perceba aqui no seguinte, ó. Vamos lá. Então, são as duas condições que eu falei, né? Deve ter a mesma ordem e os elementos devem ser iguais aos seus correspondentes. Show de bola. Então, perceba, comparando a matriz A com a matriz B, eu vou ter o seguinte, ó, na matriz A ela é o quê? De ordem 3 por 2, ou seja, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Também a matriz B, ela é o quê? 3 por 2. Né? E os elementos correspondentes, obviamente, vocês estão vendo aí que são iguais. Tá? Então, aqui, ó, o A11 da matriz A é igual ao B11 da matriz B. E aí segue, né? E aí segue com os outros elementos. Aqui, menos 50, 11, 11. Então, elas duas são iguais. Então, tá aí, essas duas matrizes são iguais. É claro que nas questões não vai aparecer assim, né?
Tá? Ele vai lhe dar uma matriz, como a gente vai fazer agora, e vai lhe dar uma outra matriz com algumas incógnitas, onde a gente vai ter que descobrir aí os valores das incógnitas. Tudo bem? Deixa eu apagar e vamos fazer uma questãozinha para a gente finalizar a nossa segunda aula aí sobre matrizes. Encontre os valores de x e y para que a igualdade seja verdadeira. Galera, então ele já me diz que são iguais, né? Ó, a igualdade seja verdadeira. Olha só. Então, quais são as condições para que duas matrizes sejam iguais? Tem que ser o quê? De mesma ordem e elementos correspondentes tem que ser o quê? Tem que ser iguais. Beleza. Ela é de mesma ordem? É. Olha aqui a primeira, olha. Olha só. Ela é uma matriz de ordem o quê? 2 por 2. Ó, ela é 2 por 2. Tenho aqui, ó, duas linhas e duas colunas. X mais 3 é um único elemento. Seria o meu elemento A1. Tudo bem? Essa outra matriz também, 2 por 2. A primeira relação está feita, né? Tá? Então, elas são de mesma ordem. Beleza. E qual é a segunda relação aí? Qual é a segunda condição, na verdade, né? Melhor dizendo, qual é a segunda condição? A primeira condição aceita, mesma ordem. A segunda condição é o seguinte, além de ser de mesma ordem, os elementos correspondentes têm que ser iguais. Ou seja, se eu quero descobrir os valores de x e y, o x mais 3, que é o elemento que ocupa a primeira linha e a primeira coluna, tem que ser igual a o 10. Olha aqui, ó, que é o elemento que ocupa a primeira linha e a primeira coluna da outra matriz. Certo? A mesma ideia, deixa eu apagar isso aqui para não atrapalhar, a mesma ideia vai ser aqui, ó, tá? Esse elemento, ele é correspondente ao qual? Justamente aqui, ó, o A22. Tranquilo? Agora é só fazer igualdade, né? Então, vamos lá. Eu vou igualar esse primeiro elemento, o A1, com o A1 dessa matriz. Então, fica x mais 3 igual a quanto? Igual a 10. Tranquilo? E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, com x menos y. Ó. X menos y vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1? Não, esse aqui é o cara A22. Então, quem é o cara A22 do outro lado? É o 2. Então, vou igualar aqui a 2. Beleza? E aí você vai perceber que eu gerei um sistemazinho bem bacana de fazer, ó, bem tranquilo, que você já resolve direto. Por que você resolve direto? Porque aqui você já teria o valor de x, ó, dessa igualdade. Então, vamos lá, bem tranquilo aqui. Ó. X mais 3 é igual a 10. Tranquilo? Logo, x vai ser o quê? 10. Esse 3 é positivo, eu passo para o lado direito negativo, fica menos 3. Logo, o valor de x é 7. Já achei o valor do x, que é 7. Perceba, se eu substituir aqui o 7, ó, 7 mais 3, 10. Justamente encontrei o 10 do outro lado. Encontrei igualdade. Show de bola? Bom, e agora só falta eu encontrar o valor do y, né? Então, trago isso para cá. Olha aí, bem tranquilo. E vou escrever agora a segunda equaçãozinha. Ó, x menos y igual a quanto? É igual a 2. Galera, já encontramos o valor de x, não já? Então, é só fazer a substituição. Ó, então, coloca aqui o 7 menos y igual a 2. Tranquilo? Se eu quero encontrar o valor do y, eu tenho que isolar o y, né? Então, menos y vai ser igual a 2. O 7, que é positivo, vai passar para o outro lado da igualdade, né? Para o lado direito, negativo. Então, fica menos 7. Menos y vai ser igual a 2 menos 7 menos 5. Tudo bem? Então, tenho que multiplicar por menos 1, né? Eu vou fazer a multiplicação aí bem tranquilo, por menos 1. Logo, eu tenho que y vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 5. Né? E aí a gente pode testar para ver se está correto. Né? Vamos testar. Então, o x foi quanto? 7 menos, e o y que encontramos foi 5. Né? Ó, 7 menos 5, 2. Justamente, né? Provando aí a igualdade entre essas matrizes. Beleza? Show de bola? Bom, então tá aí um exemplozinho bem bacana sobre igualdade entre matrizes, tá? E aí fica para vocês praticarem em casa
atividade do módulo 7, capítulo 19, páginas 14 e 15. Tudo bem? Lembrando que, mais na frente, depois que a gente afunilar um pouquinho o assunto, eu vou estar passando uma apostila aí bem bacana, com mais questões para a gente resolver. Valeu? Muito obrigado, até a próxima. Bye, bye.